começar a gravar também. Bom dia para quem chegou depois. Vamos lá. Vou esperar carregar a imagem aí. Eu não lembro nem qual página que é. Qual página que era? 171. Até o para concluir. 171 até 173. Até 172. Beleza, então vamos lá. Não, é 171, professora. Até 173. Isso, então. Bom, o primeiro exercício aí... Não compartilhou ainda, professora. Não compartilhou? Não, mas eu vou adiantando aqui, só para não ficar esperando. Tá carregando. O primeiro exercício tá assim... Cadê? Tem um trecho, né, de uma reportagem enorme, a gente não vai ler, óbvio. Aí a pergunta é... Ainda não carregou, né? Agora foi. Carregou agora. Aí tá assim, leia o trecho da reportagem a seguir. A questão da reportagem é por que a vacina, por que é importante que as pessoas grávidas, né, gestantes, tomem vacina da gripe. Aí a pergunta é, a primeira, quais são os sintomas mais comuns da gripe? O que vocês colocaram aí? Febre, Febre, eu coloquei temperatura alta, fadiga, E tosse, fraqueza, professora. calafrios e dor de cabeça. Beleza. São vários sintomas, né? Mas aí, no geral, vocês podem colocar, ó. Eu coloquei aqui assim, calafrios, febre, coriza. Todo mundo sabe o que é coriza? Não. Saindo, vai. Nariz escorrendo. Quando o nariz fica escorrendo assim, ó, é coriza. Então, coriza, dor de garganta, pode ter dor muscular, dor de cabeça, a pessoa pode ter tosse, fadiga, né, que é cansaço. E geralmente, quando a gente tá gripada, a gente fica um desconforto, né, porque você tá meio mole, sem energia, fica meio mortão, assim. Esses são os sintomas. Essa daí? Pode. Eu coloquei assim, tosse seca, espirros, nariz entupido, dores de cabeça, dores no corpo, febre, fadiga, calafrios, coriza e dor de garganta. Isso. A única coisa que eu não coloquei boa, que é o nariz entupido, né? Pra gente colocar em termos... Nariz entupido eu tenho normalmente. Mas a gripe também faz isso com a gente. O nariz entupido a gente pode colocar assim, ó, e congestão nasal. Pra ficar bonito, tá bom? Mas quem colocou nariz entupido, tudo bem. Mas o nome bonitinho é congestão nasal. Aí a B tá assim. Como ocorre a transmissão do vírus da gripe? Posso falar, professora? Posso falar? Eu coloquei assim, pode ocorrer por contato com as partículas de saliva, por meio da tosse, espirros ou superfícies contaminadas. É isso. Eu coloquei pelo contato de duas pessoas, que uma tem, a outra não. Que não tem... Então, mas o contato, quando a gente coloca contato de duas pessoas, parece que, tipo, se eu tocar na pessoa, eu já vou estar contaminada, entendeu? Então, na verdade, é o contato com as partículas da pessoa. Por exemplo, saliva, se a pessoa espirra, se a pessoa tosse perto da gente, ou... Não, para pensar que a gente tem contato... Não, para pensar. Mas a gente tem contato, tipo, toda hora com esses negócios de partícula, de espirro, de tosse, de não sei o quê, porque as pessoas... Sim, mas é importante. Quando a gente fala contato direto, gente, quando a gente fala assim, ó, tem contato com a pessoa. Contato com a pessoa parece que eu estar próximo de uma pessoa, por exemplo, eu já vou pegar, tipo, toquei na pessoa. O que acontece é o contato com essas partículas que contêm o vírus. Quais partículas são essas? Aí pode ser as partículas de saliva, do espirro, né? Quando a gente fala também, a gente acaba expelindo um pouco de saliva, sai. Por mais que a gente não consiga ver. Professora, Então é importante colocar... fala. O que a senhora colocou aí, professora, foi tipo, se a pessoa espirrou no corrimão e a outra vai lá e coloca a mão, né? Então, aí eu coloquei assim, ó, superfícies contaminadas, que seria isso. Então, imagina que eu tô doente, entendeu? Aí eu espirro, ponho a mão na boca para cobrir o espirro e depois coloco a mão no corrimão. Aí vai outra pessoa e coloca a mão no mesmo corrimão. Aí a gente coloca como superfícies contaminadas, que aí pode ser corrimão, porta, maçaneta, né? Objeto, caneta, enfim, balcão, que a gente chega colocando a mão nos lugares. Tudo isso, gente.
Por isso que é importante, por exemplo, essa galera que tá agora que a gente tá vivendo essa época, né? Quando vai no mercado para fazer compra, não ficar tocando, não só no mercado, em qualquer lugar que você for, não ficar tocando nas coisas. Tipo assim, pega só o que você realmente sabe que vai levar, não ficar tocando nas coisas desnecessariamente. E, se possível, quando eu vou ao mercado, eu vou de luva. Coloco uma luva descartável, entro no mercado, coloco a luva. Faço tudo que eu tenho que fazer. Aí, quando eu tô indo embora do mercado, colocando as coisas no carro, né? Aí eu jogo a luva fora, entendeu? Aí eu chego em casa, limpo tudo. Aquele esquema. Oi? Dirige. Dirijo. O professor é motorista. Sou Pilota de motorista, fuga? gente. Professora, Não qualquer sou dia pilota eu de te amo. fuga. Eu sou uma pilota bem prudente. Eu sou daquelas que anda respeitando o limite de velocidade, bem Tem bonitinho. bem só sua 4 cara pontos na mesmo, carteira, só, mas nada É mesmo. porque eu tenho medo de dirigir. Eu comecei a perder o medo de dirigir esse ano, mas eu sempre tive muito medo. Então eu não sou uma pessoa que dirige que nem doida. Eu dirijo bem calminha, assim, sabe? Professora, eu já dirigi o carro do meu pai até 50 km por hora. Tipo, Parabéns, Nossa. Bruno. Na Olha essa. Você... Olha o Bruno. Cara, Olha o Bruno incriminando o pai dele aqui na aula ao vivo, falando para que todo o pedi, YouTube, falando para Eu todo o que pedi YouTube pra que ele já ele. dirigiu o carro. Já dirigi mesmo. Não, a professora não é aquela que xinga as pessoas no trânsito. Eu xingo as Definitivamente pessoas não. no trânsito, Professora, mas eu até quando eu xingo fui com a janela trabalhar, fechada, assim, xinga, sabe? professora. Eu xingo só pra mim. Tipo assim, ó, alguém. Porque gente, eu dirijo muito bonitinho. Aí chega essas pessoas doidas querendo me cortar, assim, aí eu fico brava. Mas eu não xingo com a pessoa pra fora. Eu fecho os vidros e xingo só pra mim, entendeu? Porque eu não quero arrumar briga no trânsito, porque eu não sou maluca. Eu xingo só por dentro. Não fico jogando isso pra fora. Bom, enfim. A letra C está perguntando assim: por que é especialmente importante que as gestantes, né, tomem a vacina da gripe? Porque não proteger o bebê, né? só a grávida, mas também o bebê. Exatamente, porque a vacina da gripe, como o bebê está dentro do corpo dela, né? Quando você imuniza a gestante, você imuniza o bebê também. E aí por isso que é importante. Então o bebê já está imunizado lá dentro. É a mesma coisa que o quê? Você colocou. Ah, que ótimo, então. Perfeito. E por último, a letra D. A gente está falando aqui de carro, eu coloquei assim, para não contaminar o carro, mas é o bebê. É o bebê, menino. Oxi. A número não, a letra D tá assim. Por que a vacina da gripe, né, deve ser anual? Professora, é Mas só não tem imunização. Só porque é imunização. importante. Então, é importante, mas é importante porque o vírus, ele muta muito. Ele sofre mutação muito fácil. Então, por exemplo, a gente toma uma vacina da gripe esse ano, vai. Tomamos uma vacina da gripe em 2020. Só que em 2021, o vírus da gripe que a gente tomou a vacina já pode ter mutado. Então, a vacina que a gente tomou já não é mais eficaz. Aí a gente precisa tomar uma nova vacina, entendeu? Por isso. Além de ser, é importante justamente porque... Não tô, Alexandre, te ouvindo. Seu microfone tá mudo. É importante porque o vírus muta muito. Então, toda vez que o vírus mutar, a vacina tem que ser feita uma vacina nova. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Eita, nós. Agora a gente está te ouvindo. Beleza. Porque assim, professora, que podemos concluir que a vacinação anual é importante, pois o vírus modifica-se e pode causar gripe em pessoas que já foram infectadas antes. Perfeito, Eduardo. Tá perfeita a sua resposta. É exatamente isso. É importante, gente, cada um escreve de um jeito, mas o importante é todo mundo ter colocado isso, que a gente toma vacina da gripe todo ano porque o vírus, ele se muta bastante, tá? Eu não tinha achado isso aí. Beleza. A número 2, lembrando que as respostas, como sempre, estarão lá no Google Sala de Aula ao final da nossa aula, tá? Já até programei, assim que der meio-dia, a atividade vai ser postada lá, no mural. As respostas, né, no caso. A número 2 está perguntando assim, defina a virose AIDS, explicando qual que é a diferença entre a sigla AIDS e a sigla HIV. Eu botei a AIDS, é uma virose que ataca células de defesa do corpo. Só que eu não achei a diferença. Tem a sigla lá no livro. Você quer ver onde está a sigla de você? Tá lá na página 164. Sim, mas não mostra a diferença. Não fala a diferença entre elas.
Ah, mas a diferença eu falei na aula na segunda-feira, acho. Mas a sigla tá lá na página 164, tá assim, ó. AIDS. Aí tá lá. AIDS é uma sigla do inglês, tal, e tem do HIV também. Quem que ia falar? Quem que pediu pra falar? uma sigla, professora. Fala. Eu coloquei que essas siglas não são sinônimos e porque a AIDS é uma sigla em inglês. Na verdade, as duas são siglas em inglês. A principal diferença entre os dois é a AIDS é uma doença crônica. Lembra que eu falei que depois que você pega a AIDS, não tem mais como você se curar, né? Isso que é crônico. Crônico é quando você tem uma doença pro resto da sua vida. Então, a AIDS é uma doença crônica que é causada pelo vírus HIV. Entendeu? Na minha resposta, eu acabei não colocando a sigla, né? Mas lá na página 164 de vocês está lá. E é isso. A AIDS é a doença crônica e o HIV é o vírus que causa essa doença. Eu consigo, nem sempre eu tenho o vírus, mas eu tenho a doença, entendeu? É tipo isso. Que? Eu posso ter o vírus sem ter a doença, entendeu? Porque o vírus não se manifesta. O vírus não causa doença? Sim, mas se o meu corpo, o vírus pode ficar, tipo, inativo no meu corpo, a doença pode não se manifestar, entendeu? Então o vírus fica lá só ocupando espaço mesmo. Mas, mesmo que eu não tenha doença, se eu tenho vírus, eu posso passar o vírus para outras pessoas. Entendeu? Bom, a B tá assim, como a AIDS pode ser transmitida? E aí? Eu coloquei. Eu coloquei por meio de vacinas infectadas, né? Por serem Vacina? Ah, Como é que você pega a AIDS tomando vacina? Seringa. Ah, tá. Oxe, menina, eu falar vacina. A pessoa vai tomar vacina e sai com AIDS, já pensou? A gente pode colocar assim. Ó. Eu botei por meio de relações sexuais sem uso de preservativo, compartilhamento de agulhas e eu botei geneticamente, mas não era muito o que eu queria dizer. É porque, tipo assim, se a mulher tá grávida e ela tem AIDS, o bebê pode nascer com AIDS, não é? Pode, o vírus pode ser transmitido. Eu dizer isso, gente. Mas eu entendi o que você quis dizer, mas o problema de você colocar assim geneticamente dá a entender que, por exemplo, tanto o pai ou a mãe podem passar, e não é o caso, é só a mãe, porque é na gestação ou na amamentação, por exemplo, que esse vírus pode ser transmitido. Então, se o pai, por exemplo, tiver, aí não passa para a criança, entendeu? Então, geneticamente, pode ser que venha dos dois. Agora, quando você fala assim, que o risco acontece durante a gravidez, durante o parto, a amamentação, é só a mãe, no caso, entendeu? Entendi. Mas é isso, ó. Quem pode? A Nicole queria falar? Fala, Ni. Tipo de relação sexualmente, sem se proteger, compartimento de seringas, transfusão de sangue contaminado, de mãe infectada da gravidez pode atingir até o bebê. Perfeito. A única coisa que na verdade, quando a gente fala de compartilhamento de agulhas, né? A gente já fala um pouquinho de objetos, que não só as agulhas, gente, mas qualquer objeto perfuro-cortante. Perfuro-cortante é objeto que perfura ou corta, tá? Perfura, faz um furo, cortar é rasgar a sua pele. Por exemplo, lembra que eu dei o exemplo do prego? Que se eu me machuco num prego, aí meu sangue está contaminado, outra pessoa vai lá. Então, não são só agulhas, mas qualquer objeto que possa machucar a gente, perfurar ou cortar o nosso corpo e esteja contaminado, tá? Então é isso, relação sexual sem proteção, compartilhamento de agulhas, transfusão de sangue contaminado, da mãe para o filho e por esses objetos que perfuram ou cortam e tenham sangue contaminado, beleza? A letra C, como detectar o HIV? Por meio de exames. Gente, por meio de exames. Existe os exame para HIV, que chama o teste para HIV, teste rápido. São exames de sangue que vão detectar a presença do anticorpo no seu sangue. Por exemplo, se você tem um anticorpo para HIV, quer dizer que você tem o HIV, porque quem não tem HIV não tem anticorpo para isso. A gente só produz anticorpo para aquilo que já entrou em contato com a gente, entendeu? Eu nunca entrei em contato
com HIV, eu não vou ter anticorpo para ele. Então, se eu tenho anticorpo do HIV, quer dizer que eu tenho o vírus do HIV. Então, é por meio de exame de sangue. Pode falar, ô Eduardo. Eduardo? O que aconteceu? O Eduardo saiu da sala? Ah, não, tava no mudo. Oxi! Pela febre persistente, pelo suor noturno, pelo cansaço, pela dor de cabeça e pela fadiga. Isso você colocou na letra C? É. Na verdade, isso aí seriam tipo sintomas Pra gente detectar com certeza se a pessoa tem HIV ou não, é só com exame de sangue. Porque esses sintomas podem ser sintomas de outras doenças também, entendeu? Por exemplo, se a pessoa fala, pela fadiga, mas aí a gripe também dá fadiga, entendeu? Aí pra eu saber certeza se eu tenho HIV ou não, tem que fazer exame de sangue. Tá bom? Beleza, gente. Ai, tá pego. Página 172 agora. Esses exercícios de vírus estão bem compridos, né? Uma parte estava certa. Eu achei bem extenso. Mas eu também achei interessante. Vamos lá. Acho que dá tempo. Tem 15 minutinhos ainda. 16. O número 3 está falando do Programa Nacional de Imunização, que se recomenda da vacina, né, da hepatite, parará, piriri, tá. A pergunta é, o que é hepatite? Eu Uma coloquei assim, inflamação no professora, é fígado. uma inflamação no fígado causada por vírus. Beleza. Lembra que eu comentei que existem vários tipos de hepatite? Hepatite que é causada por... A hepatite A, B, C e E, ou A, B, C, D, E, são causadas por vírus, mas tem outros tipos que podem ser causadas pela ingestão de álcool, por abuso, né, uso excessivo de álcool, de droga, pode ser uma doença autoimune, que é o próprio corpo que ataca, o meu corpo ataca ele mesmo, mas o que é doença, o que é mesmo hepatite é isso, uma inflamação do fígado, e pode ter várias causas, inclusive causas virais, tá? Oi. Mas por que o nosso corpo, tipo, se auto-atacaria? Tipo, ele tá meio que se defendendo e meio que Então, doenças autoimunes, elas não são totalmente compreendidas ainda. Tipo, por que o nosso corpo faz isso, sabe? A gente só sabe que ele faz. Então, tipo assim, nossas células de defesa, elas acabam errando, né? E atacando outras células do nosso corpo. E aí a gente acaba desenvolvendo doenças, em vez, tipo, entendeu? do vírus, né? Então, tipo assim, ele ataca células que estão saudáveis. Então, pode atacar células de diferentes tecidos. Por exemplo, o tecido do fígado, pode atacar no rim, enfim, atacar tecido cerebral, pode atacar várias partes do nosso corpo. Existem a diabetes, por exemplo, é uma doença autoimune. E é isso. É difícil porque a gente não consegue explicar exatamente por que o corpo faz isso, mas é como se fosse tipo um bug do nosso próprio corpo, assim. Ele meio que não tá funcionando direito e acaba atacando nós mesmos. Mas é isso. Então, hepatite é uma doença, é uma inflamação do fígado. Aí a letra B tá perguntando quais são os tipos de hepatite e como eles podem ser transmitidos. Aqui a gente vai esquecer um pouco aquelas doenças, as hepatites que não são causadas por vírus, vamos focar só onde é causado por vírus. E aí, essa era bem grande, gente, essa resposta. A minha, por exemplo, dá para vocês verem aí, ficou enorme. Professora, só que aqui tem só 4 linhas. Eu tentei resumir o máximo possível. Tá, então, fala. Assim, tem a hepatite A e E, e ocorrem vistas condições precárias, tipo saneamento básico, assim. Beleza. A e D, que só infecta pessoas que têm hepatite B. Essa não entendi. Isso. E a hepatite B e C, que podem ser transmitidas pelo sangue infectado e compartilhamento de seringa e etc. Eu não entendi aquela dali, Sora. Aquela ali qual? Acontece assim, ó. Existe a hepatite A, B, C, D e E. A hepatite A e E, ela geralmente acontece por contaminação de água ou de alimentos. Essa galera que vive em lugares onde não tem uma rede
decente de saneamento básico, elas estão em contato com água contaminada, enfim. Então, as chances de pegar qualquer, não só hepatite, mas outras doenças também, é maior. Aí, essa hepatite A e E acontece nesses casos, por causa de água contaminada, lugares precários, que falta saneamento básico. A hepatite D, ela só vai infectar pessoas que já tenham hepatite B. Por quê? É tipo assim, é como se o vírus da hepatite D precisasse do vírus da hepatite B. Deu pra entender? Você só pega a hepatite D se você já tem a hepatite B. É tipo um combo de hepatite que você tem, entendeu? Caraca, tu pode pegar hepatite de novo, então? Sim, pode pegar 2 tipos de hepatite diferentes, por exemplo. Os sintomas são basicamente os mesmos, mas são 2 vírus diferentes causando o mesmo problema. Então, o seu problema fica agravado, entendeu? Bem maior. Bem maior. A hepatite B, por sua vez, né, ela pode ser transmitida, a B e a C, ela pode ser transmitida por sangue contaminado, e a B pode ser transmitida por relação sexual ou igual a AIDS lá, que pode ser transmitida da mãe para o filho, né, pela gravidez lá, ou na hora do parto. As hepatites mais comuns são essas que por saneamento básico, falta de saneamento básico, relação sexual, que a galera não usa proteção e aí acaba passando. A D já é mais difícil, porque para ter a D a pessoa precisa ter a B. Mas, enfim, são diversos tipos de hepatite, que no final o problema é o mesmo, mas são vírus que são ligeiramente diferentes uns dos outros, entendeu? Por isso que a gente tem nomes diferentes de hepatite. E cada uma delas é causada por um vírus, que eles vão fazer a mesma coisa, só que eles não são exatamente iguais. Beleza? E a letra C, que eu acho que eu não coloquei aqui, come bola. A letra C está perguntando assim: quais tipos de hepatite que são passíveis de imunização? Ou seja, para quais hepatites eu consigo me imunizar, assim? O que vocês colocaram? Professora, agora que eu fui ver, tá totalmente... Tá idiota minha resposta. Coloquei a atualização da caderneta. Nada a ver. Uhum. Tá perguntando qual D. tipo de hepatite. Tem a D, B e C, mas eu fico com muita dúvida. As hepatites que a gente consegue se prevenir com vacina, no caso, né? A hepatite A B e a D. Eu vou escrever aqui. Só errei um. Hepatites A, B e D. Pronto. Podem Apareceu ser prevenidas. Na tela A, B, o quê? Prevenidas com vacinas. Pronto, coloquei aí agora. Tá certo? Tá aparecendo bonitinho para vocês? Uhum. Como eu já tinha programado as respostas para postar lá no Google Sala de Aula, eu vou ter que dar uma modificada lá, porque ficou faltando a resposta da C. Vou mexer lá depois. Beleza. A número 4. Agora falta 10 minutos. A número 4 também tem um texto explicando. Gente, esse texto tá assim. Eu espero que todos vocês tenham lido, porque é muito importante. Eu achei legal. É muito importante vocês terem lido esse texto. Tá explicando por que, né, que tem alguns pais que optam por não vacinar seus filhos. Eu comentei já com vocês que tem essa galera do movimento anti-vacina, que não vacina as suas crianças porque acha que pode dar efeitos colaterais. Efeitos colaterais é normal ter, mas eles acham que, tipo, por exemplo, a criança toma vacina por uma coisa e fica com autismo. Gente, sabe? Que é o desse texto. Não tem nada a ver, entendeu? E aí eles explicam que, na verdade, foi, né? Não era verdade mesmo. Por isso a gente tem que tomar sempre muito cuidado com as fontes de informação que a gente usa. Porque nem todo mundo, infelizmente, a gente tem quanto mais globalizado o mundo, né, mais as chances dessas notícias falsas circularem. Então, a gente realmente precisa saber a fonte de onde a gente está vendo aquela informação e desconfiar de tudo, assim, e realmente checar em outros lugares para ver se aquilo procede ou não. Porque numa dessas, nessas mensagenzinhas de zap aí, ó, que fica circulando, a gente acaba caindo numas mentiras que não fazem o menor sentido. Mas aí a pergunta é: como que a vacina atua no corpo?
como que a vacina atua no corpo. Eu botei a vacina age promovendo imunização e produzindo células de memória pelo próprio hospedeiro. Beleza. Alguém colocou alguma coisa diferente disso? Eu coloquei isso, só que eu coloquei um pouquinho mais. O que você colocou? Promove a imunização ativa, adquirindo de modo artificial, já que estimula a produção de anticorpos e células. Perfeito, também, tá ótimo. Coloquei que elas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que combatem as doenças infecciosas. Perfeito. Ó, a vacina é o seguinte: tomei a vacina, então, ela vai estimular a produção desses anticorpos no organismo da pessoa que tomou a vacina, e aí vai produzir essas células de memória que vão tipo assim, decorar. Por exemplo, a vacina da gripe é o vírus da gripe inativo, né? Atenuado. Então, eles vão injetar o vírus da gripe em você, só que ele não vai te causar a gripe. Mas para que eles fazem isso? Aí o seu corpo reconhece aquele vírus e aí começa a produzir anticorpos para ele. Então, a próxima vez que você entrar em contato com esse vírus, seu corpo já vai saber o que ele tem que fazer e já vai atacar. Então, não vai dar tempo de você ficar doente. Ou se você ficar, não vai ser... Isso vai ser... não posso falar, combatido mais rapidamente, porque o seu corpo já sabe quem é e como que ele tem que fazer para atacar. A vacina acontece dessa forma. Isso que... Fala, Gustavo. Quando tem dois vírus no mesmo corpo, eles atuam junto ou, acaba, sei lá, Depende. Tirar o Não, outro? depende do que for. Não, depende do que for o vírus. Eu posso ter um vírus da gripe e um vírus da AIDS, por exemplo. São vírus diferentes. Cada um vai me causar um problema. Eu vou estar com duas doenças ao mesmo tempo, entendeu? Mas, tem vírus que se entrar em contato com o outro, acaba, não conflito de guerra, mas, eles acabam tendo conflito, né? Então, nem tanto, porque eles agem em lugares diferentes, entendeu? Tem o vírus que age no rim, tem o vírus que age no fígado, tem o vírus que age, entendeu? Cada um tem um lugar específico, então eles não entram em conflito. Eles são parceiros, a gente que acaba sofrendo mesmo, que a gente é doente de um monte de coisa. Isso que a Nicole falou, né, que é uma doença, então faz aí a imunização ativa, né, porque faz a produção de anticorpos, e é artificial porque a gente está aplicando a vacina, assim, eu não entrei em contato naturalmente com o vírus, eu tive que tomar a vacina para entrar em contato com ele primeiro, por isso que a gente chama de artificial, tá? Mas tá perfeita a resposta que vocês colocaram aí, do jeitinho que vocês colocaram, tá ótimo. A letra B tá falando assim, segundo o texto, alguns grupos optam por não vacinar seus filhos. Cite uma possível causa para esse fato e explique por que a vacina é importante. Para prevenir doença. Fala. Até assim, as pessoas acham isso porque em 1998 o médico publicou uma matéria insinuando que a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola causava autismo em crianças. É isso. Então, na verdade, as pessoas optaram por não vacinar mais os seus filhos porque foi publicado um texto falso, né, que não tinha informação verdadeira, associando a vacina a uma doença que é o autismo, né, uma condição neurológica que é o autismo. O que não procedia, mas as pessoas, já era tarde demais, as pessoas acreditaram. E aí tá falando pra gente falar por que a vacina é importante. Aí aqui eu coloquei. As vacinas, gente, elas são extremamente importantes. Tanto para a saúde individual, então se eu tomar vacina eu vou estar prevenida, e para a saúde pública, porque se eu tô prevenida e eu não vou pegar essa doença mais, é uma pessoa a menos para passar a doença também. Porque o problema não é, por exemplo, eu tá doente, se eu ficasse doente sozinha, o problema seria só meu. Mas se eu tô doente, tô andando na rua e tudo mais, eu tô levando essa doença para outras pessoas. Então a vacina é importante para a saúde individual e o que a gente chama de saúde pública, né? Quando a gente vive em sociedade, né? Então não adianta a gente pensar só na gente, tem que pensar em nós e no próximo. A gente entra em contato com as pessoas o tempo todo. Ela previne, né, a doença, ou ela pode até erradicar doenças, assim. As doenças podem deixar de existir depois de um tempo, porque já tá todo mundo imunizado contra ela. É difícil chegar na erradicação de uma doença, mas acontece.
Beleza. Vamos lá para a última coisa que tem. Agora acho que vai mais rápido, porque é só alternativa, tá? Mais rapidinho. Vamos tentar corrigir tudo. A primeira era para completar o texto. Então vai ficar assim, ó. As doenças causadas por bactérias são tratadas por medicamentos chamados antibióticos. O uso de tais medicamentos deve seguir a risca médica, tal. Resultou no aparecimento de superbactérias. Esse fato está relacionado a... A gente já tinha feito esse exercício, não tinha? Não. Não? Então tá certo. Então, esse fato está relacionado à seleção artificial de bactérias mais resistentes. Então, ficou antibiótico, superbactéria, seleção artificial e resistentes. A 2 era para relacionar. A primeira tá assim: ser vivo no qual a reprodução assexuada no protozoário parasita. Letra D. Hospedeiro definitivo. Eu acho que a gente já tinha A feito. gente mas tudo fez bem. essa, a gente fez a 2 A e a gente já 3. fez essa. Acho que agora é a 4 que a gente... O que a gente não tinha feito daqui, gente? A 1, a 4 e a 5. 4 e a 5. A 4 é a 5. Então, vamos lá para a 4. De qualquer forma, a resposta está aqui nos slides para quem não fez da outra vez. Aí, a 4 era verdadeira ou falsa. Então, fungos são organismos heterótrofos. Beleza, só que eles não necessitam parasitar outras espécies. Eles são heterótrofos. É falso. Eles são heterótrofos, mas eles não precisam necessariamente parasitar. Existem fungos que não são parasitas. Então, é falso. As micotoxinas produzidas por fungos podem ser utilizadas como medicamentos. Verdadeiro. A meningite fúngica causa inflamação da meninge. Verdadeiro. A candidíase pode ser considerada uma doença oportunista. Verdadeiro. Porque a bactéria cândida, né? Aliás, o fungo da cândida já está lá. Só que quando ele tem oportunidade, ele se prolifera e causa doença. E por último, podemos nos alimentar de qualquer espécie de cogumelo. Falso, tem cogumelo que mata. E por último, sobre vírus, né? Então, agente infeccioso ao celular, vírus. Condição dos vírus que somente conseguem se reproduzir ao parasitar. Parasita intracelular. Obrigatório. Isso. Doença causada por vírus, virose. Virose responsável pela maior pandemia registrada. Gripe. E por último, capacidade de disseminação do vírus, virulência. Gente, muito obrigada. Caraca, muitíssimo obrigada. Corrigi tudo. Rapidão. Foi a correção mais rápida da minha vida. Vou postar tudo lá no Google Sala de Aula. Vou arrumar lá aquela coisa que eu tinha deixado de colocar. E vejo vocês na terça-feira, tá bom? Tá. Tchau, gente. Segunda. Terça não, segunda-feira. Falei errado. Segunda-feira. Tchau, Beijo, gente. Boa tarde pra vocês. A gente também. Eu vou Eu chegar. vou ter uma boa tarde. Tem que ter tempo fazer. Quer fazer o corredor da chegar, pro? Professor, eu tô morrendo já. Professora, você não tá me respondendo, quero ver que eu não morri.